Paz do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade. Glória a Deus. Mais uma vez os irmãos estão me vendo. Eu fico feliz de estar com os irmãos. Eu creio que não seja somente de palavras, mas é em sinceridade que eu digo isso. Fico feliz em estar com os irmãos, podendo cultuar a Deus, não somente pela pregação. A pregação é um detalhe, um mistério tremendo. Mas só de estar junto com os irmãos, podendo louvar o nome do Senhor, já é algo maravilhoso. Parece que os irmãos abrem na carta, na Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 1 também. Livro de Apocalipse, volta para trás, vem Judas. Judas, capítulo 1, e versículo 1. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Judas, capítulo 1, versículo 1 também. É até engraçado falar em 1, e só tem um capítulo, mas eu creio que se faça necessário. Amém? Judas, capítulo 1, e versículo 1, para a glória de Deus. Espero que todos venham achar. Lendo com paciência, porque se a pregação sai de dentro do texto, nós temos que ler o texto com calma, com paciência, porque nisso Deus vai falar conosco. Nós, como igreja, queremos a inspiração da palavra de Deus. Então, até na leitura, Deus fala conosco. Até na leitura, Deus trabalha na nossa vida. Prova disso é que nós damos um folheto. Um trecho daquele folheto pode marcar a vida de uma pessoa. Como creio que muitos foram marcados por um trecho do folheto que tinha a palavra de Deus. Bem, vamos ler o que diz assim. Judas, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Lendo novamente: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Bem, vamos apresentar essa palavra e também as nossas vidas, para que Deus possa se compadecer de nós, nos alcançar com a sua graça. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, nós entramos em oração mais uma vez, sabendo, ó Deus, que a tua igreja já está, ó Deus, clamando o teu nome, chamando pela tua santa presença, pois nós sabemos, ó Deus, da importância da tua presença. Ó Deus, nós sabemos que artifícios humanos, ó Deus, que palavras de persuasão, de sabedoria humana, nada podem fazer, ó Deus. Uma palavra de persuasão humana não convence, ó Deus, nem aquele que fala, quanto mais, ó Deus, aquele que está ouvindo. Mas nós cremos, ó Deus, na palavra que é divinamente inspirada, e a cada letra do livro sagrado, a cada palavra contida no livro sagrado é inspirada, é útil e é proveitosa para a nossa instrução quanto à salvação. Nós pedimos a Deus que o Senhor possa ministrar essa palavra, pois o Senhor é o Pai das luzes, em ti não há sombra de dúvidas e nem variações, e a tua palavra é como um martelo, e ela esmiuça a penha, se necessário for até mesmo tocar no coração de pedra, removê-lo e pôr no seu lugar um coração quebrantado de carne. A tua palavra é poderosa para destruir essa escama, para destruir, ó Deus, esta muralha, para tirar o véu da incredulidade e nos colocar, ó Senhor, um coração contrito e quebrantado, um coração onde uma palavra que vem da tua parte já nos basta, um coração, ó Deus, quebrantado para dizer que não somos dignos nem que tu esteja debaixo do nosso telhado, mas o Senhor, por bondade e graça, se faz presente no nosso meio. O Senhor, por bondade e graça, se faz presente dentro de nós, como templos do Espírito Santo, como casas e moradas do Altíssimo. Por isso devemos a Deus glorificar ao teu nome, é no pensar, é no olhar, é no falar, é nas decisões, ó Deus, não somente em público, mas nós oramos por uma vida piedosa no secreto, ó Deus. Nós oramos por uma vida fervorosa no oculto, no escondido, onde os olhos dos homens não nos veem, onde as palavras
chama de fogo nos contemplam, onde a tua voz brada dizendo: és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Nós descemos a casa do oleiro, porque sabemos que lá tu já está nos esperando, e na casa do oleiro nós iremos ouvir a tua voz. Nós não queremos, ó Deus, essas muitas vozes que têm sido faladas no mundo. Nós não somos guiados por estilistas, por modelos, por jogadores ou artistas famosos, não. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, que é o Espírito eterno, nos guiando até o fim em toda a verdade do Evangelho. Fala conosco, Deus, por essa palavra. Revela ela, Deus, a cada detalhe aos nossos corações, pois a tua palavra é inspirada e o todo da tua palavra deve ser aceito. Não só um pedaço que me apraz, não só uma parte que me agrada ou se encaixa com aquilo que eu espero, mas revelar o conselho de Deus com precisão, ouvir o teu conselho com precisão. Acionamos, ó Deus, com fé, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu vou usar aqui só para não ficar voando, eu poder acompanhar com os irmãos a leitura desse texto. Versículo que Deus tem falado comigo tremendamente há muito tempo. Nessa noite eu quero dividir esse versículo pelo menos em 4 partes com os irmãos. Às vezes, olhando para a leitura desse texto sagrado, parece que é um texto tão simples, tão raso, tão pequeno, mas por ser a divina palavra de Deus, por ser o livro sagrado, é um versículo pequeno, mas nós vamos ver no final dessa pregação quantas coisas nós podemos tirar dele. Glória a Deus. E a Bíblia diz o seguinte nesse texto: Judas. E a primeira pergunta que pode surgir com esse texto é: quem é esse Judas? Eu creio que ela também é importante, porque a palavra de Deus, ela vem para nos instruir em todo o caminho da salvação. Se nós olharmos o capítulo 27 de Mateus, também existe um homem chamado Judas, porém é chamado também Iscariotes, o seu sobrenome. Esse Judas que aqui escreve não é o Iscariotes, porque Judas Iscariotes em Mateus 27 é aquele que, quando sabe que Cristo foi julgado, Cristo já estava próximo da sua morte, ele entra dentro do templo, entrega as moedas, mas como ele vê que nada adianta, porque aqueles homens dizem: é você? E se vire agora. Ele vai embora e se enforca. Se os irmãos também olharem Atos capítulo 1, Lucas ele narra que Judas Iscariotes ele se enforca, o seu corpo cai dessa corda e se despedaça, e o texto usa a expressão que as entranhas dele vão de um lado para o outro. E essa informação é importante para que os irmãos não pensem que é o ímpio que escreve esse texto. É um homem inspirado pelo Espírito de Deus. E esse Judas, nós olhamos, ele diz o seguinte: a próxima parte, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ainda dentro do primeiro tópico desse texto. Se os irmãos olharem Mateus capítulo 13, quando Jesus estava pregando e operando os seus sinais, alguém olha para Jesus e diz o seguinte: olha lá, Jesus, lá fora estão a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs. Mateus 13, verso 55, é narrado o nome de 4 desses irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Esse Judas é um homem irmão do Mestre, irmão de carne do Mestre. Mas como que esse Judas, que é irmão do Cristo, ele se apresenta em relação a Cristo? Como servo. Ele não falou: eu sou o irmão de Jesus e eu vou usar esse título como glória, como privilégio. Eu vou usar essa minha posição de irmão como uma maior responsabilidade, porque eu sou servo dele. Amém. 2 verdades que esse texto nos ensina. Primeiro, Jesus é divino.
Por isso que Judas, sendo irmão de Jesus, ele diz o seguinte: ainda assim eu sou servo. Imagine nós olhando para um irmão nosso e dizendo isso: eu sou servo dele. Ele tem que ser alguma coisa muito grande para dizer isso. Jesus é divino. E Judas, ele não para por aí. E ele diz também que é irmão de Tiago. Se irmãos olharem algumas Bíblias de referência, elas apontam o capítulo 1 e o verso 1 também de Tiago na sua epístola, como um dos prováveis pessoas que estão aqui sendo citadas. Esse Judas, ele é inspirado pelo Espírito de Deus. No versículo 3 desse mesmo texto, Judas diz o seguinte, que ele iria escrever quanto à salvação para os irmãos. Porém, quando Judas olha um problema que estava surgindo naquela igreja, ele diz o seguinte: eu tenho que voltar atrás naquilo que eu ia falar, porque existe outra necessidade, inclusive algo maior. É maravilhoso falar de salvação, mas Judas entende que a salvação dos fiéis estava sendo ameaçada devido ao ataque dos falsos profetas. E Judas, dos versos 4, pelo menos ao 19, ele vai tratar dos falsos profetas, dos falsos ensinos, e o perigo para a salvação da igreja são os falsos profetas e os falsos ensinos. E Judas, escrevendo aos irmãos, ele chama os irmãos de 3 coisas que nós lemos aqui. E a primeira expressão, ele diz o seguinte: aos chamados. E alguém pode perguntar: Judas, quem são os chamados? Se os irmãos olharem em Mateus 22, a parábola das bodas, Jesus diz que há um rei que ele vai dar um casamento para o seu filho, e ele manda que os seus servos anunciem esse casamento, chamem as pessoas, convidem as pessoas. Mas de início muitos dizem: não dá para eu ir, eu tenho outra coisa, passa amanhã, tenta remarcar, não dá. E aquele homem, aqueles mensageiros, eles voltam para o rei e dizem o seguinte: eles rejeitaram o teu convite. Aquele rei diz o seguinte: agora volta a pregar novamente, não pare pela rejeição, vai lá, continue pregando, anunciando, chamando, convidando pessoas para uma festa entre Cristo e a sua igreja, chamada das bodas do Cordeiro. E ele vai até Becos, Vielas e outros lugares, e lá pessoas cegas, pessoas mancas, pessoas enfermas, elas aceitam aquele chamado, elas ouvem aquele chamado, elas ouvem aquela mensagem, e de bom grado elas vão até o chamado. O Evangelho é esse chamado, o Evangelho é essa trombeta colocada nas mãos da igreja para soar nesse mundo. E o que a trombeta faz, ela causa um espanto. É a mesma coisa, nós estamos vivendo, andando por aqui nessa cidade, e do nada uma grande trombeta, como no Antigo Testamento tocava. O inimigo está vindo para a guerra, ou tem uma coisa muito importante. Então a trombeta chama a atenção. Deus colocou nas mãos da igreja uma trombeta. O Evangelho precisa ser pregado, o Evangelho precisa ser anunciado, mas em sua pureza, porque Deus não tem compromisso com falso Evangelho, Deus não tem compromisso com falsos profetas, Deus não tem compromisso com falso ensino. O falso ensino produz falsos crentes, e o falso crente ele caminha para o inferno. E se os irmãos olharem também, Jesus ele ressuscita, Mateus 28, Marcos 16, Jesus ressuscitado, ele olha para os discípulos. No capítulo 28 de Mateus, ele diz o seguinte: todo poder me é dado nos céus e na terra, e com este poder eu dou ordem para vocês: vão, preguem o Evangelho, anunciem, façam discípulos, batizem, ensinem todos os meus mandamentos. Jesus estava dizendo: chamem pessoas para o Evangelho, chamem pecadores para que se arrependam e creiam no Evangelho. Não é nenhuma outra coisa a não ser o Evangelho. Marcos 16, os discípulos temerosos, mas aparece o Cristo glorificado, o Cristo ressurreto em glória, e é como se ele dissesse: lembra que lá atrás
18:31, Marcos 9:31, que eu iria morrer, ressuscitar ao terceiro dia. E esse Cristo ressuscitado aparece aos discípulos, já temerosos, já voltando às suas velhas vidas, aos seus velhos trabalhos, e se esquecendo da ordem que eles tinham recebido: viver o Evangelho, pregar o Evangelho, mas eu vou além, padecer pelo Evangelho. Ele diz o verso 15 de Marcos 16, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. 16: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele adverte aos discípulos, ele lembra aos discípulos quanto ao nosso compromisso em relação ao Evangelho. Em nós que já fomos salvos por essa mensagem, levar pecadores através da mensagem do Evangelho ao arrependimento. Anunciem quem são os chamados, somos nós os crentes e a igreja do tempo desse irmão chamado Judas. Ele diz: irmãos, vocês ouviram o Evangelho, vocês creram no Evangelho, mas a caminhada do Evangelho não é somente ser chamado, tem algo mais. Começa a porta de entrada, é o chamado, é a trombeta tocando, é o Evangelho sendo pregado, é o reino sendo expandido, mas aquele que é alcançado pelo reino, ele passa a ter agora responsabilidades com o reino. Os chamados são vocês, irmãos. Eu não falo com o mundo, eu não falo com ímpios, eu não falo com supostos crentes. É como se Judas falasse: eu estou direcionando a mensagem, é a vocês os crentes e, se possível, os fiéis, os chamados. E aqueles irmãos poderiam olhar para o chamado desse homem chamado Judas e dizer: amém, nós ouvimos o Evangelho, esse chamado, esse convite foi dado, nós aceitamos esse convite, nós recebemos a mensagem. E talvez alguém que recebe o Evangelho, que crê no Evangelho, se não vigiar a glória, o homem começa a buscar a glória que é somente de Deus para si. Eu quero glória, eu quero honra, eu quero tomar o lugar de glória que é devido a Deus. Porque ele se esqueceu que não é somente ser chamado, agora tem responsabilidades para quem foi chamado. E alguns que são chamados, eles começam a querer dividir a glória com Deus. Eu vim, eu ouvi, eu aceitei, eu abandonei o pecado, eu. Onde está a graça de Deus? Onde está o Espírito Santo? Onde está o pecador que foi salvo de joelhos perante a cruz, dizendo: eu não fiz nada, eu recebi porque tudo já foi feito. Mensagem do inferno para que o homem queira a glória que é somente de Deus. Jesus olha para aqueles homens, ele diz: eu sou o pão da vida, esse pão eu mesmo dou. Alguém que come desse pão podia querer se gloriar. Ele diz: abaixa a bola, porque eu sou o pão e eu quis se oferecer para que você comesse e tivesse vida. Calma. Pés no freio, calma, devagar. João 6,44, Jesus olha para aquela audiência, maravilhado: eu aceitei, ó, que maravilha, que santo, que bênção que eu sou, eu aceitei, eu recebi, eu sou um crente. Aí ele olha o seguinte e diz assim: ninguém pode vir a mim se meu Pai que me enviou ou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele olha para aquelas pessoas que ouviram o convite do Evangelho, até aceitaram o convite do Evangelho, e ele diz: ninguém pode vir a mim se o meu Pai que me enviou ou não trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. Muda o quadro. Eu não quero olhar de cima para baixo como se fosse Deus. Olhe de baixo para cima alguém que te estendeu a mão e te salvou. Olhe de baixo para cima alguém que estava afundando em delitos e pecados, e a mão do mestre diz: eu estendo, salva-me, mestre.
perdido indo para o inferno, ele está afundando como Pedro. Quando começa a caminhar sobre as águas e vai afundando, como que ele pode ter chance de vida quando ele clama: Senhor, o Mestre, salva? É olhando de baixo para cima, pecador, para um Deus santo, um Deus justo, um Deus perfeito, um pecador que não é justo, que não é santo, que não é perfeito, olhando para baixo e dizendo: Senhor, estou afundando em meus delitos, em meus pecados, em meus prazeres, salva-me, Senhor. E a minha mão já não tem nem força, porque o homem está lá, já, o Pedro está afundando, já só se debatendo. O Senhor tem que estender a mão, segurar e puxar o Pedro. Vem, Pedro, e ainda adverte ao homem de pouca fé. Aleluia! Aos chamados. Mas amém, irmão, eu ouvi o chamado do Evangelho, eu recebi o Evangelho, e agora qual que é o próximo passo? Judas, nós pulamos agora para esse outro tema também espinhoso, porque Judas diz assim: aos chamados, e o próximo tópico é aos santificados em Deus Pai. Aos chamados, a mensagem começa mais leve, porque é só para dizer que é para os crentes. Quando os crentes começam a se alegrar, Judas diz: mas não somente foram chamados. Lembra que mais no início da pregação eu disse que aquele que recebe o chamado, que aquele que entra no reino, ele passa a ter responsabilidades no reino, com o reino, pelo reino, com o Senhor do reino. Aí Judas se estreita: aos chamados e santificados em Deus Pai. Eu fui chamado, digo que fui salvo. Qual é a verdadeira marca de um salvo? Eu estou me santificando. Por que eu estou me santificando? Porque eu não tenho prazer no pecado que levou o meu Senhor à cruz. Porque eu não tenho prazer na iniquidade que levou o meu Senhor aos açoites, à cruz, aos cravos, aos escárnios, à zombaria, a apanhar, e a ser dito: se tu és o Cristo, desce, salva-te a ti mesmo. Ele ora e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Pai, releva. Alguém ora e diz: desce daí, Cristo, desce. Você diz que quer nos salvar e nem a ti mesmo pode te salvar. Como se ele olhasse para o canto, desse uma risada: mas você não sabe que se eu clamasse ao meu Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos e me tiraria daqui? Em outras palavras, pensa bem: será que eu não posso descer dessa cruz? Mas agora também pensa: será que eu quero descer dessa cruz? Cristo é o Filho perfeito, Cristo é perfeito servo. Lembramos de Filipenses 2, aquele que se fez homem, que veio em forma de servo para servir e assumir essa carga, essa responsabilidade e morrer e ser obediente até a morte de cruz. É como se Cristo falasse: essas coisas que vêm de baixo não me atingem, como nós ouvimos no nosso tempo. Essas coisas vêm do inferno, eles não têm conhecimento, não estão vendo. Daqui eu não deixo, porque eu tenho um plano, um propósito, um projeto, e esse projeto precisa de derramamento de sangue. É um novo testamento, e o próprio testador vai derramar o seu sangue, e os sangues são como se fosse uma caneta escrevendo esse novo testamento. Mas ele tem tópicos do Antigo Testamento, tópicos, pontos do antigo contrato, mas não deixa de ser um novo contrato, escrevido agora pelo próprio sangue de Cristo. E Judas diz aos chamados: vocês precisam estar santificados em Deus Pai. Paulo, quando ele olha para a igreja de Tessalônica, ele vê os irmãos preocupados quanto à perseguição, quanto às perseguições e até mesmo as censuras que estavam tomando devido à fé, e alguns preocupados quanto ao futuro, quanto à morte de alguns irmãos e quanto à ameaça que outros sofriam. Mas era uma igreja que caminhava. Paulo vai lá e escreve no capítulo 3, 1 Tessalonicenses 4 e o verso 3, Paulo orientando a igreja de Tessalônica, ele disse: porque esta é a vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais ou fugir da fornicação ou da prostituição. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para aqueles que foram chamados, disseram sim ao Evangelho?
santificação. É a pureza. Mas é pureza não no mundo puro. Senão não precisa de pureza. É pureza no mundo caído. É uma questão simples até. Nós precisamos de pureza porque o mundo está caído. Se o mundo fosse tudo limpo, estava todo mundo santo, todo mundo limpo, todo mundo perfeito. Mas como as irmãs cantaram nesse hino, os irmãos prestaram atenção naquele trecho, jambujeiro bravo. E o que crava na minha mente é essa expressão bravo. Bravo. Bravo não é só infrutífero, é algo ruim. É algo ruim. É algo espinhoso. É algo difícil. É algo que às vezes alguém prefere cortar e plantar outra coisa. Será que não éramos nós esse jambujeiro? Bravo. Ruim, quando eu falo bravo, não é só de temperamento não, porque tem pessoas que são calmas, mas também são pecadoras. Jambujeiro bravo. Esta é a vontade de Deus aos chamados, a vossa santificação. O escritor de Hebreus, ele olha também para a igreja que estava pensando em abandonar a fé, voltar para os templos judaicos, se amigar com os seus perseguidores. E o escritor de Hebreus, no capítulo 12, verso 14, diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu posso usar os meus títulos como forma de querer ganhar ponto diante de Deus. Se não houver a santificação, ninguém poderá ver a Deus. Mas eu sou um líder, eu sou um bom pregador. Você viu como é que eu falo bem, como é que eu prego bem, como eu sou bonito, como eu canto bem, como minha roupa é alinhada? Não interessa. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Os títulos vão ser só títulos para aquele que não tem a santificação. Santificação. E para quem é essa santificação, se não para nós? Mas às vezes é melhor terceirizar a culpa. O problema é o mundo, o problema é o irmão fulano. Mas será que também nós não fazemos parte do problema? Porque Deus também me chama como pregador para a santificação. Deus também chama o que canta, o que prega, o que abre, o que limpa. Deus chama a todos para a santificação. Não adianta querer jogar para a culpa do outro, para aliviar para mim, porque eu também, como chamado, Deus me quer santificado em Deus Pai. Santificado. E com Deus não vai ter conversa, porque pior do que nós que sabemos de frente para trás, de trás para frente, tudo que tem que fazer, qual que é a desculpa? Não sabia, Deus sabe, paciente demais, você sabe de frente para trás, de trás para frente, mas por que não faz? Você já ouviu que esta é a vontade de Deus, a santificação? Glória. Lembrando do ponto anterior, também Paulo, quando ele fala, Filipenses 2, ele cita o exemplo de Cristo. Ele diz que os irmãos da igreja de Filipe precisavam ter uma coisa: humildade em servir, alegria em servir. Aí aqueles irmãos perguntam Paulo, talvez Paulo, como servir em meio a perseguições? Paulo, como servir em meio às cadeias? Paulo, como servir se você que o escreve está preso? Como, Paulo? E Paulo vai lá e diz: agora eu vou dar o exemplo do homem humilde, de um perfeito servo. Ele dá o exemplo de Cristo. Qualquer argumento some, porque ele é o perfeito exemplo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11. Aos chamados, santificados. Mas ele continua dizendo o seguinte: amém, meu irmão? Amém, Judas? Vamos entrar aqui no texto. Amém, Judas? Eu fui chamado, eu creio no Evangelho, eu estou caminhando na santificação. Aos meus olhos, né? Nós vamos entrar nisso. Estou caminhando na santificação. Só que Judas, ele vai usar essa expressão. Ele diz o seguinte, que é a parte final desse versículo que nós lemos: e conservados em Jesus Cristo. E o que é ser conservado? É ser guardado. É ser guardado. Existe um salmo que nós gostamos muito dele para cantar, para abertura de culto, mas ele se aplica nesse texto: só Deus pode nos guardar de pé e firme
força e desejo de viver em santificação, em oração, em jejum, em palavra, em vigilância, somente o Espírito de Deus. Salmo 127, o escritor desse salmo, ele olha e diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que esse salmo ensina? Eu posso fazer coisas que estão dentro do meu alcance, mas ainda assim eu preciso me humilhar perante a Deus, porque de Deus somente vem o perfeito livramento, de Deus somente vem a perfeita graça para me guardar, conservar de pé e firme na palavra. Somente Deus pode conservar uma casa firme em meio ao vento, às chuvas, à tempestade. Casa firme. Mas a glória não é da casa que permanece firme, a glória é da base, do instrumento, do alicerce, da rocha sobre a qual a casa é edificada. Bom, mas eu sozinho vou ser um bom crente. Eu comecei errado. Eu vou fazer tudo, eu vou pregar, vou orar, vou revelar, eu. Ele não entendeu o mistério de servir a Deus, que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Eu vou fazer. Não, quando eu chegar naquele culto, nós vamos ver que coisa, que palavra. Nunca vi uma palavra dessa, é um perigo. Eu vou chegar lá, os irmãos vão sair, meu Deus do céu, vão me chamar todo dia. É um perigo, porque começa a dizer, eu vou fazer. O problema não é dizer eu vou fazer, porque nós dizemos eu vou ir fazer compras, eu vou sair. O problema é querer, como eu disse, a glória que é devida somente a Deus. Romanos 9 é quando o barro, olha que situação, quando o barro, um vaso desse tamanho, olha para o oleiro e diz assim: oleiro, eu acho que você está fazendo errado. Oleiro, deixa eu que sou vaso te ensinar a ser oleiro. Olha que mistério. Oleiro, deixa eu te ensinar a ser oleiro. Oleiro, deixa eu te ensinar a ser um ser humano. Misericórdia é querendo para si a glória que é devida somente a Deus. Deixa que eu faço, Deus. Aí ele começa a subir no púlpito, sabe como? Sozinho. É você que faz, você vai sozinho. Você que canta, você vai sozinho. O negócio acontece por causa de você mesmo. Eu aqui sou secundário. Então vai. Nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Nosso Deus não é menino para ficar batendo o pé, brigando. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Nós estamos diante do Deus soberano. Deus que Davi fala que antes que eu estava vindo ao mundo, o Senhor já me conhecia, comigo falava. Enquanto eu ainda estava informe, lá tu já me via. Como ver algo que ainda não existe? Somente um Deus todo-poderoso, somente um Deus eterno, que não é abalado pelo tempo, que não é abalado pelas coisas materiais, humanas. É um Deus todo-poderoso e onisciente. E Davi diz o seguinte: isso é coisa maravilhosa para mim. É maravilhoso para mim, Deus, saber que é o Senhor que me conserva nessa fé. É somente pela graça. Nós abandonamos esse discurso de graça porque nós queremos a glória para nós. Nós abandonamos o discurso de humildade porque nós queremos a glória para nós. Nós abandonamos o discurso de pôr a boca no pó porque nós queremos glória para nós. É um pregador moderno. Que pregador seria eu se eu falasse de colocar a boca no pó? É um pregador já fora do Evangelho. É um pregador fora do Espírito de Deus. É um pregador que busca a glória dos homens, mas já perdeu a glória de Deus. Porque a glória de Deus vai ser conquistada com a boca no pó. A glória de Deus vai ser manifesta dentro da casa do homem. A glória de Deus vai ser manifesta como homem de joelho. Salmos 8, verso 4, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite. O salmista deixa essas perguntas: quem é o homem mortal para que o Senhor se lembre dele? E nós estamos querendo bater no peito e dizer: Deus, o Senhor tem que lembrar, não, o Senhor tem que fazer. A Bíblia, a palavra inspirada, não é a nossa falha que vai e cai por terra. A Bíblia é a palavra inspirada. Quem é o homem mortal para que te lembres dele?
do homem para que visites. Davi olha para a criação de Deus e diz: Deus, olhando para tudo isso, a criação é essa glória. Imagina o Criador. E diante desse Criador, quem é o homem mortal? Para que o Senhor só lembre dele. E Deus faz muito mais do que lembrar. Deus dá um fôlego de vida, Deus dá oportunidade de salvação, Deus dá perdão. Nós queremos olhar para Deus de igualdade aqui, ó. O Senhor vai conversar comigo aqui. Perder o temor e o tremor perante o Todo-Poderoso. Judas diz que alguém foi chamado, os irmãos foram chamados. Os irmãos devem ser santificados. E somente Deus pode fazer essa obra. Deus é aquele que chama, Deus é aquele que ensina o caminho, e Deus é aquele que guarda de pé e firme no caminho. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É nós andando debaixo dessa terra em humilhação, para que quem saiba Deus, Ele nos tome um dia dessa terra e nos exalte a uma terra, a novos céus, a nova terra, a lugar de glória, a lugar de gozo, onde não entra nada que é pecaminoso, nada que possa contaminar. 4:10 de Tiago: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Só Deus chama, só Deus ensina o caminho, só Deus guarda o homem de pé e firme no caminho. Glória a Deus. Por que tudo isso? Porque a glória é Deus. Paulo, quando ele olha para o jovem Tito, ele diz o seguinte: Tito, eu quero uma orientação para os irmãos. Fale para ele que a graça de Deus é maravilhosa. Tito, fala para eles: Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus abençoa. Tito, fala tudo isso. Aí o verso 15 de Judas, de Tito capítulo 2, verso 11, ele diz assim: mas Tito, não se esqueça de falar algumas coisas, porque a graça de Deus se é manifestada a todos os homens. Aí os irmãos falam: maravilha, graça, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus abençoa, Deus livra. Mas Tito ensina que a graça de Deus, ela também ensina a renunciar às paixões mundanas, concupiscências carnais e viver neste presente século de forma justa, sóbria e honesta. Tito, ensine à igreja que a graça de Deus, ela ensina, ela guarda, ela preserva, ela conserva o homem na palavra. Por que na palavra? Se a igreja estiver alicerçada em um pregador, o dia que ele for mandado para outro lugar, acabou a igreja? Eu deixo essa pergunta no ar, essa interrogação, só para nossa reflexão como bons ouvintes. Se a igreja estiver alicerçada em uma pessoa que ora bastante, que ora bem, o dia que o tal estiver enfermo, estiver em outro lugar, servindo a Deus, a igreja não ora mais? Porque ela está edificada sobre pessoas. Ela não entendeu o mistério, que enquanto ela está edificada sobre pessoas, sobre coisas, sobre títulos, sobre glórias humanas, ela vai perecer. O diabo vai usar essas próprias armas deles contra eles. Opa, já vou pegar ali na soberba, você é o grande pregador dessa igreja, o homem já vai chegar lá todo, nem cumprimentar mais ninguém, usando as próprias armas dos homens contra eles. Mas e se nós estivermos guardados e conservados em Jesus? Ele é aquele que mantém a casa de pé e firme, Ele é aquele que mantém a casa segura. Lembremos das pragas do Egito. O que trouxe o livramento para casa, senão o sangue do cordeiro passado sobre os umbrais da porta? E o sangue do cordeiro passado sobre os umbrais da porta traz livramento. O sangue do cordeiro passado sobre os umbrais da porta traz paz para quem está dentro daquela casa. Porque ele sabia que quando o anjo da morte passa, ele vê: ali está alguém lá dentro. Não é a casa que eu não quero. Se pudesse, eu derrubava até essa casa. Mas lá dentro tem alguém. Não é só por fora que está marcado com o sangue do cordeiro. Lá dentro tem alguém que foi marcado pelo sangue do cordeiro. Lá dentro o cordeiro santo, puro, imaculado, que foi morto. O sangue foi derramado por alguém que está lá dentro. E o anjo da morte passa direto. Aí eu não vou. Daí para frente é o Todo-Poderoso que guarda, é as mãos fortes, é o braço estendido e a mão forte que conserva, que guarda e que protege. Como permanecer?
conservado e guardado, senão por meio da palavra. Jesus, quando ele olha para os discípulos caminhando para o fim, ele olha para os discípulos e diz o seguinte: olha, com o passar dos dias virão perseguições, aflições, dores, falsos profetas, amor se esfriando, aumento da iniquidade, mas calma, calma, porque vocês ainda estarão alicerçados na minha palavra, calma. 24, verso 35 de Mateus: os céus e a terra passarão, mas Jesus diz: as minhas palavras não hão de passar. Discípulos, as suas palavras passam, as suas palavras caem por terra, as suas palavras voltam vazias, mas as minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. É o dono dessa palavra, é aquele que inspira o livro sagrado, que diz: elas não vão passar, elas são eternas. Capítulo 125 de Salmos, Salmo 125, o salmista está lá olhando e contemplando o socorro de Deus, a providência de Deus. Ele olha para o monte de Sião e diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Quem confia no Senhor, quem está debaixo da palavra de Mateus 24, 35, que não passará, mas permanecerá, esse tal permanecerá para sempre. Glória a Deus, aleluia. Mas é por Ele mesmo? Não, é pela palavra que é eterna. É um fundamento, é uma base, é uma rocha, uma estrutura eterna. Para encerrar, Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios, 1 Coríntios 3,11: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, Jesus Cristo. Por que aqueles que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre? Por causa dele? Porque às vezes nós não confiamos, às vezes no momento das lutas nós titubeamos a nossa confiança. Mas por que esse tal, mesmo titubeando, ele permanece para sempre? Por causa daquele que liberou essa palavra, por causa daquele que falou essa palavra, e ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo, ele não nega a sua própria palavra, ele diz: e eu os guardarei. Eu sou a base e o fundamento. Aqueles que estão sobre essa base permanecerão conservados, guardados para sempre. Glória a Deus. Aos chamados, santificados e conservados, eles ainda estão caminhando sobre essa terra, mas no final de tudo, o que espera para os tais? Uma herança incorruptível, que os ladrões não podem roubar, que o tempo não pode desvalorizá-la, inflação não abate, taxa de juros não abate, nada disso, não precisa nada, porque essa é uma herança incorruptível, dada pelo próprio dono, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Irmão, eu sou um chamado, estou caminhando na santificação, me humilhando para que Deus me guarde. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza, e isso eu falo sem medo, da esperança que Deus nos tem dado, de uma herança incorruptível. Aleluia. Aos que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Como eu vou chegar lá, vou bater no peito, eu vou ter que dar conta dos meus cargos, dos meus títulos, mas às vezes alguém vai chegar lá sem nenhum título e vai entrar. E eu, que me confio em cargos, títulos, nomes, pessoas, conhecidos, agendas, dependendo dessas coisas terrenas, carnais, artifícios humanos, porque Deus mesmo já reprovou. Deus não abre porta nenhuma para esse indivíduo. É só um homem carnal mesmo que conhece que abre, porque o Pai já não abre mais obra nenhuma para o tal. O Pai já não abre porta mais nenhuma, porque o objetivo do tal não é mais a glória de Deus, não é o louvor do seu nome, não é que o seu reino avance, mas que o seu nome seja promovido, que ele seja conhecido como grande pregador, como que ele seja visto como o maior pregador de um ministério tolo, louco, insensato. Aí Jesus olha para aqueles que buscam a glória dos homens e diz: esses tais fiquem em paz, eles já receberam o que eles buscam, a glória dos homens. Mas aos que esperam a glória que há de se revelar nos céus, Jesus, aquele que prometeu herança, ele diz assim: Pai,
João 17, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Para que eu quero aquela glória? Para que eu quero voltar àquele esplendor, Pai? Por que, Pai, que eu quero viver esse plano de morte, ressurreição e volta? Porque eu tenho uma glória, e essa glória eu compartilho contigo, porque o Pai e o Filho são divinos, assim como o Santo Espírito. Mas ele diz, e essa glória, versos 22 e 29, e essa glória, Pai, eu lhes darei, e com essa glória eles verão a minha glória, mas eles também terão sobre eles essa glória, de glória em glória, de glória em glória, para todo sempre, novos céus e nova terra. Amém. Deus abençoe os irmãos.